Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila. Fala pessoal, eu sou Marcelo, sejam todos bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Hoje com mais um vídeo falando sobre a Drive License aqui em Massachusetts, as polêmicas a respeito de quem pode ser sponsor, como é que tem que ser o carro, essa dúvida, já estamos com o quê? Quase 2 meses, né, que liberou a lei, mas essa dúvida ainda está imperando. Nós vamos ler aqui o material oficial do RMV de quem pode ser o sponsor e como tem que ser o carro para você não perder sua viagem, não perder sua data, tá bom? E vamos falando, desenvolvendo um assunto sobre isso. Muita coisa tem acontecido, tem gente sendo barrado, tem gente tendo carteira suspensa, o assunto... Carro também sendo e barrado. agora até carro, tá bom? Fica aí no vídeo, acompanha, que o assunto é muito interessante. Então pessoal, de volta aqui no vídeo. Primeiro quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que curtam, compartilhem a informação. Informação boa é informação compartilhada. Lembrando que temos uma playlist completa para você que precisa saber as dicas para dirigir aqui nos Estados Unidos, o que você precisa de documentos para agendar seu RMV, e tem o Road Test completo. Esse vídeo está um sucesso. Hoje já bate mais de 20 mil views e tem ajudado muita gente. Você entra lá e vê os comentários de tanta gente de longe que assiste os vídeos, vai lá e passa. Porque graças a Deus as nossas dicas estão valendo muito a pena. É verdade, tem muita gente agradecendo a gente e algo de graça que vocês podem entrar lá e vocês podem compartilhar e vocês podem assistir, e tem ajudado muito, muito, muito a nossa comunidade, e a nossa intenção é sempre essa. Sempre essa. A gente quer que realmente vocês vão e se aproveitem das nossas dicas, né? E pra gente é muito gratificante a gente receber esses... mensagem, as pessoas Os deixam também feedbacks, né? Os retornos. Isso aí. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o sponsor. Então, gente, agora eu vou falar uma situação bem chata que vem acontecendo com os nossos colegas que estão tentando ajudar a nossa comunidade e estão sendo barrados nos RMVs. No site diz que as pessoas... Fica aí, porque a gente vai falar daqui a pouco quais são os quesitos para atender, né, essa situação de ser o sponsor e para que o sponsor serve também, porque tem muita gente aqui que acha que é só ir lá com o carro e tal e vai fazer. Não, aqui em Massachusetts você realmente precisa de um sponsor que esteja atrás de você. Mas daqui a pouco a gente fala sobre. Agora o que eu quero falar é sobre algumas situações bem chatas que vem acontecendo com muitos colegas nossos que estão tentando ajudar e eles estão sendo mal vistos dentro dos RMVs. Inclusive pela nossa comunidade brasileira, porque tem muitos examinadores que são brasileiros. Verdade. Lá no site diz que somente 3 pessoas a gente pode fazer por ano, né? Claro que tem algumas pessoas que conseguem fazer mais, que estão ajudando a comunidade, estão fazendo mais. Porém, tem muitos que estão chegando lá, estão sendo barrados, estão sendo até tirados como criminosos e também estão barrando o carro das pessoas. Eles estão falando, o pessoal no RMV, estão falando, olha, eu não quero que você nem o seu carro apareça mais aqui. Então, essa situação está acontecendo, a gente tem avisado muita gente falando que não pode mais, que não pode fazer com o carro, que até o carro está sendo barrado. Eu acredito que seja... A gente vai, eu vou ler aqui do site, né? Eu terei um print do regulamento. Do regulamento. Porque é o seguinte, essa lei já existia, só que não era aplicada. Eu acho que nem os examinadores sabiam disso, porque, tipo, ninguém nunca fez isso, assim, de ficar implicando. Por isso que muita gente acompanhou, muita gente como sponsor. Só que, quando liberou a nova lei, começaram a ter muitas reuniões, começaram a pegar no pé. Claro que as autoescolas também pegando no pé, porque eles pagam franquia para ter direito a levar os alunos. Inclusive, falando em autoescola, até pessoas que têm o registro de... A licença, né, de... o certificado de instrutor. Posso falar? Sim, até essas pessoas, elas não podem atender como sponsor.
a não ser que você seja afiliado à autoescola. As pessoas que têm licença, elas não podem fazer particular como sponsor. Elas você têm realmente que ir com o documento como se estivesse servindo pela autoescola. Sim, e o carro precisa estar, como fala, com os adesivos, as logomarcas da autoescola. Da autoescola. Aí, isso tudo aqui agora a gente vai ler para tirar as dúvidas. Porque tem muita gente que às vezes pode ser sponsor e não sabe e está esquentando cabeça. Às vezes você tem um parente, um amigo próximo que pode ser seu sponsor. Sim. E você está esquentando cabeça sem saber Sim. como fazer. E tá muita gente. A gente participa de muitos grupos, muitos bazares e vê que todo mundo, inclusive a gente recebe muitas mensagens, muita ligação todo dia. A gente desesperado que a prova é amanhã, a minha prova é daqui a 2 dias, a minha prova é próxima semana e precisa de alguém, precisa de um carro. Só que não tem mais como. Porque a pessoa que ia não pode mais, porque o carro que a pessoa ia usar também não pode mais. Outra dúvida, o carro foi, muita gente foi, o carro foi barrado por questão do freio de mão. Tudo isso eu vou ler aqui oficialmente do site, como é que tem que ser, tá bom? Fica aí, acompanha aí o vídeo. Então, pessoal, acompanha aí na tela que eu vou ler aqui do site os requisitos do orientador. Quando a gente traduz o site, o sponsor, né, que a gente está acostumado a chamar como sponsor, que seria o patrocinador, em português está sendo chamado de o orientador, que seria a pessoa que vai ser o sponsor. Então, só para quem não sabe, como eu estava dizendo, aqui em Massachusetts precisa de um sponsor. Qual que é o propósito do sponsor aqui em Massachusetts? É porque se acontecer qualquer coisa no meio do seu percurso, ele precisa ter, por isso que precisa ter esses requisitos que o Marcelo vai falar agora, porque ele vai voltar com o carro, qualquer coisa que acontecer no meio do seu road test, é ele que é o seu responsável de voltar com o carro. Se você cometer um erro grave, Sim. uma falha que possa ter ocasionado um acidente, uma coisa grave, que o avaliador se sinta inseguro, ele vai ter puxado o freio de mão, vai mandar o sponsor dirigir o carro de volta. Sim. O avaliador não volta dirigindo. Isso. Essa é a regra de Massachusetts. Então, quais são, segundo o site, quais são os requisitos do sponsor, né? Que aqui fala o orientador. Pode acompanhar aí pelo print aí da tela. Para obter uma carta de condução classe D, incluindo uma JOL, precisas de um orientador para seu exame de estrada, que é o road test. Mesmo que tenha uma carta de condução estrangeira válida quando chegar ao local do teste. Quando chegar ao local do teste, deverá ser acompanhado por um condutor licenciado que tenha pelo menos 21 anos de idade, tenha pelo menos 1 ano de experiência de condução e possua uma carta de condução válida emitida pelo seu país de origem. Os titulares de cartas de condução estrangeira não serão elegíveis para serem orientadores. Traduzindo isso aqui, mesmo que você tenha a sua carteira, no caso estou falando para brasileiros, né, sua carteira do Brasil válida, ela não serve para você ser sponsor e nem serve para você chegar dirigindo no local do road test. Muito cuidado com isso, porque se for visto você dirigindo no local e o avaliador lhe ver, lhe marcar, ele não vai deixar você fazer a prova. Já vimos acontecer uma coisa dessa. A pessoa, o sponsor chegou, esperou e marcou lá no local da prova, e a pessoa que ia fazer o exame veio no seu carro próprio, chegou dirigindo, o examinador viu e não deixou fazer, perdeu a data, teve que fazer remarcação. Uhum. Então, continuando aqui, os condutores não estão autorizados a orientar mais de 3 candidatos diferentes no período de 1 ano sem aprovação do programa de teste de estrada do RMV. Então, essa regra aqui, como eu falei antes, já existia, mas só que ela ficava... Eu acho, como eu falei, os avaliadores eu acho que nem sabiam, que não implicava com isso. Só que agora, quando liberou para os imigrantes, tudo que eles puderem fazer para atrapalhar está sendo feito, inclusive pegando no pé com essa regra aqui que eles não se importavam. Então, está muito difícil. Teve casos que a gente ficou sabendo de pessoas que tiveram a drive license suspensa por 60 dias, outros ameaçados de multa e outros até de ser preso. Ser preso, né? De ir para a corte e com
Tem que se prestar esclarecimento. Teve gente que foi proibido de pisar no RMV. Então, e você sabe que aqui nos Estados Unidos, cada lugar é cada lugar. Então, às vezes, um examinador vai dizer, ó, você não vai poder fazer, e vai mandar você embora, e vai dizer que não faça mais. E pode ter aquele que vai querer complicar a sua vida, chamar a polícia, fazer tudo que ele puder fazer de mal. Então, tem que lembrar sempre disso. Vamos continuando aqui. Só um adendo. Isso também acontece porque o RMV, quando as pessoas vão fazer o road test pela autoescola, eles também têm uma porcentagem que eles ganham em cima da autoescola. Por este motivo também que eles meio que estão batendo em cima dessa questão de você só fazer 3 vezes no ano. Ou seja, que vale dinheiro. De sempre. Então, agora a gente vai passar as informações sobre o carro que atende para fazer o road test. Ok, vamos lá. Requisitos para veículos de passageiros. Ups. Para ser aceito pelo examinador, o veículo que levar para o teste de estrada deve cumprir todos os requisitos da presente seção. Em geral, o veículo utilizado no teste de estrada classe D deve ser seguro e estar em boas condições de funcionamento. Deve apresentar o registro do veículo ao examinador e o veículo deve ser devidamente inspecionado. No nosso vídeo aí sobre o road test, a gente mostra o que é que acontece, como é a inspeção, eles checam todas as luzes, freio de mão, tudo isso. Você pode assistir nesse vídeo aí que vai aparecer no card. O teste será cancelado se o examinador considerar que o veículo não é seguro. Para além de ser seguro, o veículo deve ter as seguintes características: assentos adequados para que o examinador possa sentar-se ao lado e o seu orientador, que é o sponsor, possa sentar-se no banco de trás, atrás do condutor. Não se pode utilizar um veículo que não tenha um lugar para o seu orientador. Aqueles veículos que só tem 2 bancos, né? Carro esporte que só anda 2 pessoas. Esses carros não serão aceitos. Um adendo, gente. Checam se o seu sponsor está com o cinto de segurança corretamente. Não pode usar cinto de segurança por baixo do braço, tá? Apesar de ser uma coisa óbvia, tem gente que... Teve gente já que fez. E também aproveitando, observa se o examinador já colocou o cinto. Sim, porque também soube também, de pessoas que, por má fé, não colocaram e quando a pessoa moveu o carro, andou meio metro, já perdeu a prova. Seguindo aqui nos requisitos do carro. Um travão, como se chamava antigamente no Brasil, o travão é o freio de mão, né? Aquele de puxar. Um travão de estacionamento, porque isso aqui está português de Portugal, não está português do Brasil, por isso tem as palavras ainda que a gente nem fala mais. Eu escutava esse travão quando eu era criança. Um travão de estacionamento acessível para que o examinador possa efetuar uma paragem de emergência. Cabe a cada examinador determinar se o travão, se o freio de mão, o freio de estacionamento lhe é acessível em caso de emergência. Para ajudar a garantir que o acesso ao travão não será um problema, recomenda-se, né, levar para um teste de veículo que tenha um travão de estacionamento localizado centralmente, no meio, entre os 2 bancos. Se tiver dúvidas sobre se o veículo é aceitável, deve levá-lo ao local do teste de estrada, ao seu local onde você fez seu apontamento, um dia antes do teste, e pedir para que algum examinador verifique. Se por acaso for impedido de efetuar o teste de estrada apenas porque o examinador determinou que não teria fácil acesso ao sistema de travagem, não lhe será cobrado qualquer taxa pelo reagendamento. Agora, se você for direto no dia e for barrado o carro, você vai ter que pagar. Esse aqui é no caso de você ir um dia antes. Sim, o certo para você não pagar, você tem que reagendar com 72 horas antes. E aí aqui tá falando que se você for lá para fazer uma checagem um dia antes e o seu carro não for apropriado ou por algum motivo ele está desregulado, o freio, a gente já deu dica, a gente já mostrou o que tem que acontecer, tem várias formas que eles fazem lá de checagem. Então a mais comum é como
colocar o carro no D, puxar o freio de mão com tudo lá para cima e você dá uma aceleradinha. A frente tem que levantar e a traseira abaixar e o carro não pode mover. Então vai com calma, vai acelerando aos poucos, espera ele mandando. Ele vai falando. Little bit more, você acelera um pouquinho até você se satisfazer com isso. Então é isso, pessoal. Tem essa questão do freio de mão, tanto de puxar, que é o modelo antigo, quanto de botão, será aceito, desde que seja no meio, entre os bancos, que fica de fácil acesso ao examinador. Alguns carros que tem o freio que seria de mão lá no pé, lado esquerdo, não é aceito. E nem aqueles que é de botão e que o botão é ao lado do volante, que fica longe, do lado esquerdo. Não tem acesso para o examinador. Isso aqui é para emergência. Então vamos dar sequência aqui. Os veículos de instrução de condução devem dispor do segundo pedal. Isso aqui está falando para carro de autoescola. Tem que ter aquele pedal do lado direito, que é fácil para o examinador pisar e frear. E devem exibir sinalização adequada. Deve estar com as logomarcas da autoescola. Em alguns veículos de maiores dimensões, como certos monovolumes, é porque esse português de Portugal, o travão de estacionamento é muito afastado do examinador para ser facilmente acessível em caso de emergência. Esses veículos não são adequados para os testes de estrada e podem ser rejeitados pelo examinador, como eu falei. Quando é muito longe, não tem como. E mais uns quesitos aqui, mais umas exigências que o carro tem que ter. O carro tem que estar todo em dia, pode ter pendência de multa, de taxa, de nada. O sticker tem que estar válido, que já teve gente que foi com o carro com o sticker atrasado. Pelo amor de Deus, né, gente? Outro adendo, gente, que já aconteceu. Se você comprou um carro novo, você tem 7 dias, ou 7 dias. 7 dias para fazer o sticker no seu nome. Então, passou dos 7 dias... 7 dias mesmo, né? 7 dias. Se passar dos 7 dias, você esquecer, por qualquer motivo, você esquece e vai fazer o road test e o carro, a registration tá no nome, num nome e o sticker tá em outro nome, não aceita também. Eu já vi isso ao vivo. O carro tava com sticker válido, só que não tava no nome do novo dono. Ele trocou, fez a transferência e passou do prazo de mudar o sticker. Também. É o seguinte, se o carro... Você comprou o carro, passou no teste do sticker hoje, $35. Amanhã você vendeu o carro para outra pessoa, essa pessoa tem que passar de novo. Se essa pessoa vender com outro dia, tem que passar, não adianta. Mudou de dono, tem que fazer a inspeção, tá? E é tão barato, é $35, não passa nem 15 minutos. Então, continuando. Se o veículo do teste estiver registrado fora do estado, isso é importante, porque tem gente que tem muita dúvida quanto a isso. Deve apresentar ao examinador uma prova de cobertura de seguro igual aos limites mínimos de Massachusetts, que são 20 a 40 mil para lesões corporais e 5 mil para danos materiais. Uma apólice ou um certificado que indique os limites de cobertura, que os limites de cobertura servem como prova de seguro de um veículo, tá? Outra coisa que muita gente tem dúvida, se você alugar um veículo, se alugar o veículo que vai utilizar para o teste de estrada, deve mostrar ao examinador o seu contrato de aluguel e uma carta da empresa de aluguel em papel timbrado que o autoriza de fazer o road test, a realizar o seu road orientador test. A utilizar o veículo, não é nem da pessoa, é o sponsor, tendo autorização para usar o veículo no teste de estrada para tirar a driver license. Então isso é uma dúvida muito grande. Por exemplo, se você vai alugar um carro nessas empresas de aluguel, Hertz, Enterprise, ou se o seu carro está arrumando e você está com o carro da locadora. Da locadora, não importa. Não será aceito se você não tiver essa permissão por escrito e papel timbrado. Mesma coisa se o carro estiver no nome do dealer. Entendeu? Sei lá, você de repente trabalha com um amigo que tem um monte de carro, mas está registrado no nome do dealer, é empresa. Então, se for empresa, tem que ter autorização das empresas. Isso aqui já aconteceu essa semana, alguém falou comigo sobre isso aqui e perdeu a viagem. Então, o veículo não pode ser utilizado para um teste de estrada se um dos seus pneus tiver sido substituído por o pneu, aqui está donut, né? É o sobressalente. Então, se furou o pneu estava indo para lá e você está com um step, que é aquele pneuzinho feinho, menor, não será aceito. Tem que estar os 4 rodas iguais. Ó, essa aqui é informação que eu não sabia. Não pode faltar nenhum parafuso. Não pode faltar nenhum parafuso, é verdade. Não pode faltar parafuso, é isso aí.
Experiências, né? Nem no carro e nem quem for Nem também na fazer. Tem que estar todo mundo com os parafusos. Tem que estar tudo em perfeito estado. Então, pessoal, essas informações, espero Ter ter ajudado, ter esclarecido dúvidas frequentes. Todo dia é a mesma dúvida sobre o sponsor. Então, se você chegamos nesse período agora que está essa polêmica, ninguém mais pode ser sponsor. Então, se você tem um conhecido, um amigo, um parente, só basta ter mais de 21 anos, ter carteira de qualquer estado dos Estados Unidos há mais de um ano. Não precisa nem falar inglês. Quando você for fazer seu agendamento, você opta, lá tem um lugarzinho que você marca, você pede o tradutor, o intérprete, né, na verdade. Outra coisa que eles não estão mais autorizando como havia sido passado no site de primeiro, né, quando começou, que você poderia estar levando um tradutor, qualquer tradutor, pode mais. Poderia até ser tipo um filho, um jovem, 13, 14 anos, só para traduzir inglês, não pode mais. Não tem pode que ser mais. agora também intérprete licenciado. Outra coisa também que vem mudando constantemente é sobre a tradução. Tá. Tradução de documentos, né? Isso não estava no tema, mas já acabou entrando. Então, antigamente, quer dizer, quando abriu, né, um mês e 2 meses? Um mês e pouco, né? 2 atrás, meses mudou tudo. Você precisaria levar só como que era antes? Qualquer pessoa que poderia traduzir, tendo que só colocar seu nome completo, o endereço, telefone, tipo, os dados da pessoa que traduziu para alguma averiguação. Sim, agora tem que ter o selo, tem que ter o papel logo timbrado da empresa na primeira folha, na segunda folha, mudou agora essa semana, inclusive era antes só na primeira folha, com o nome, telefone, e agora tem que ser na primeira e na segunda folha, que tá deixando também muitos notários públicos de cabelo em pé. Mudou a regra do jogo no meio do jogo. Aí, no meio do jogo. Muita gente perdeu a viagem, não aceitou. Tem que fazer um novo agendamento, tem que mudar todo o papel. Na verdade, é a segunda mudança. No começo, eles tinham um papel que baixava no modelo do site do RMV, com o nome RMV. Começaram, de repente, não aceitar mais. Uns aceitavam, outros não. Pois é. Então, é complicado, tem que ter paciência e é o que tem, né? É o que tem. Infelizmente, é assim nos Estados Unidos. Sabemos casos de um casal que foi no mesmo dia, um ficou no guichê, outro no outro. O documento do marido ou da esposa foi aceito e do outro não foi aceito. A mesma coisa, do mesmo jeito. Então, tem que também pedir ajuda, pedir para falar com o superior. Como eu falei em algum vídeo aqui, que eu não lembro qual foi deles, tem muita gente despreparada atendendo. Tem muita gente atendendo com má vontade. Você sabe que não é todo mundo que gosta de imigrante. E tem as pessoas mais antigas no RMV, alguns são... Quem puder atrapalhar a nossa vida, eles vão fazer. Você comentou também essa semana que tem gente que nem sabe que foi aberto para imigrantes. Essa foi demais. A pessoa comentou num dos grupos aqui que chegou para ser atendido e o atendente do balconista lá não sabia que estava liberado para imigrantes, que não podia, disse que podia, ficou discutindo, pediu para falar com o gerente. Isso que tem que fazer, chamar um superior. Porque, veja que tem noção uma coisa dessa. Quase 2 meses da lei aprovada, esse povo se capacitou não saber disso. E eles falaram tanto que estava tendo reuniões, capacitação. As reuniões eram só para procurar motivo para embaçar, né? Mas tá bom. Graças a Deus tá aí a carteira, né? Então, gente, se você está sendo atendido por qualquer profissional que seja, de onde for, para o que seja, e você não conseguir fazer seu agendamento, ou se você está sendo atendido por um amigo que vai te levar para fazer o road test e chega na última hora, um dia antes ou 2 dias, whatever, e não puder fazer, tenha um pouco de compreensão, porque realmente as coisas estão mudando muito lá dentro e a culpa não é do profissional, gente. Então, gente, voltando aos profissionais que estão atendendo vocês e fazendo a junção, digamos assim, dos documentos para vocês levarem para o RMV.
A gente pediria que vocês tivessem um pouco mais de compreensão, porque os regulamentos estão mudando diariamente, como a gente acabou de falar, a questão da tradução e também a questão do sponsor. Se você tá com o sponsor marcado e porventura esse sponsor teve que desmarcar, ou você ia pegar o carro de alguém emprestado e o carro foi barrado, tem um pouco mais de compreensão com essas pessoas, porque a culpa não são deles, a culpa é que realmente as coisas estão mudando todos os dias lá dentro e a gente não tem informações, a gente só sabe quando chega lá. Ou se for antes, um dia antes, né, ia acontecer. Então é isso. Creio que tem bastante conteúdo aí, bastante informação, dá para tirar muitas dúvidas. Então nós pedimos que você curta, compartilhe, espalhe essa informação. Informação boa é informação compartilhada. Você sabe que aqui nos Estados Unidos a gente leva muito prejuízo por falta de informação. Então, tem muita informação que a gente tem no nosso canal, muita dica. Falei da playlist, se você tem dúvida como dirigir aqui, de como é o road test, tem um vídeo prontinho, feito aí, mostrando todos os detalhes, tudo que acontece no seu road test. Se você tem dúvida ainda como fazer o agendamento, tem um vídeo mostrando como agendamento. Vou fazer outro vídeo do agendamento, que depois que o pessoal passa na prova escrita, sem conseguir fazer o agendamento para marcar o road test. Eu vou fazer um vídeo mostrando no site, na página, onde clica, como muda. Isso tudinho vai ter aqui, tá bom? Vai ser o próximo vídeo. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigada, gente. Bye!